Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, você já é inscrito aqui no canal? Se não, se inscreva para você não perder o conteúdo. Lembrando que temos vídeos diários, ou seja, todos os dias trazemos conteúdo aqui, informação falando sobre a Umbanda, Candomblé, Quimbanda, sobre as entidades, ou seja, sobre o mundo espiritual de forma geral. São vídeos diários. E olha para você ver o tema deste vídeo. Por que tem algumas entidades que não abrem os olhos? E você deve estar se perguntando aí, principalmente para você médio iniciante. O correto é abrir os olhos no momento da incorporação ou deixar os olhos fechados? E é claro que sempre tem aquela pessoa, né, aquele médio iniciante que fica assim: mas se eu abrir os olhos, será que eu vou estar fingindo incorporação? E se eu deixar os olhos totalmente fechados, será que isso vai segurar a entidade também de realizar os seus trabalhos? Eu sei que muito médio iniciante tem essa dúvida. Por isso que é muito importante você acompanhar aqui o canal e não perder o conteúdo, porque a gente traz temas semelhantes e muitos assuntos aí que eu tenho certeza que vai ajudar você que é adepto, você que é iniciante e você que já é médio, já experiente, tá bom? Então curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Pois bem, pessoal, olha para você ver que interessante, né? Existem algumas entidades que, quando estão incorporadas, elas ficam totalmente com os olhos fechados, né? E ali ela consegue realizar os seus trabalhos, ela consegue se movimentar dentro do salão, dentro do terreiro, tá ok? Ela consegue dançar simplesmente com os olhos todo fechado. E sempre tem aquela pergunta de algumas pessoas: como que essa entidade ela consegue dançar? Como essa entidade ela consegue pegar uma vela, pegar alguma coisa ali, fazer alguma coisa, sendo que os olhos dela estão fechados? Será que isso é possível? E também é claro que você já viu entidades com os olhos abertos, né, conversando às vezes com você e te olhando diretamente nos olhos, tá? Primeiramente vamos falar aqui sobre olhos abertos, para depois a gente falar sobre os olhos fechados, tá ok? Porque aí tem uma complexidade um pouquinho maior ali para vocês buscarem compreender, tá bom? Vamos lá, olhos abertos. A entidade ela pode ficar de olho aberto? Sim. Isso vai atrapalhar a incorporação? Não, para você que já tem uma experiência no momento da incorporação. Agora, para você que é médio iniciante e para você que, é claro, que é o médio consciente, deixar os olhos abertos ou ficar com os olhos abertos, tá? Isso pode de certa forma fazer com que você, médio, perca um pouco a concentração. Principalmente para você que é médio iniciante. Deixando bem claro para você que é médio iniciante, que começou a trabalhar há pouco tempo com a sua entidade, normalmente dentro dos terreiros, a sua entidade ela não estará realizando grandes trabalhos ali dentro do terreiro. Até então, devido ao tempo que a sua entidade levará para poder se fixar mais em você, ou seja, firmar ali junto com você. Então, devido a esse motivo, a entidade não estará realizando grandes trabalhos. Então, dentro até mesmo dessa analogia, como a entidade ela está precisando também firmar em você e você firmar junto com a entidade, o aconselhável para você médio iniciante é, sim, fique com os olhos fechados. Isso o ajudará na sua concentração no momento da incorporação. Além de ajudar, estará auxiliando também para que a entidade firme cada vez mais em você e em você firmar mais ali com a entidade. Então, médio iniciante, o conselho que eu dou é isso. Até então, pelo simples fato que muitos médios iniciantes são um pouco inseguros, tá? E muitos médios conscientes e que são iniciantes, muitos têm essa dúvida: eu consegui ver as coisas, eu consegui ver tudo no momento da incorporação, será que eu estou fingindo?
Principalmente para você que tem essa dúvida e essa insegurança, eu te aconselho inicialmente manter os olhos fechados, até que você consiga trabalhar essa confiança em si mesmo e essa confiança na própria entidade. Futuramente, abra os olhos, mas no momento, inicialmente, mantenha os olhos fechados, porque isso vai, é claro, com certeza te auxiliar. E não se preocupe, como eu falei, a entidade ela não estará realizando ali grandes trabalhos dentro do terreiro, tá? Porque até então ela está num processo de firmeza, ok? Agora, para você que já é um médium já mais experiente, que já tem essa confiança, né, em você, na entidade, na sua incorporação, ficar com os olhos abertos não há nenhum problema, tá ok? Então, dentro desse sentido, pode ficar despreocupado. Existem sim algumas entidades que elas vão trabalhar com o olho aberto e existem algumas entidades com o olho fechado. Agora que tá. Por que algumas entidades, no caso, preferem trabalhar com o olho aberto? Vamos lá, existem vários fatores. Primeiramente aqui para quem é médium consciente. Algumas entidades vão preferir trabalhar com os olhos abertos, até então para que o próprio médium também possa absorver conhecimento. O outro fator também, que algumas entidades podem preferir trabalhar com o olho aberto, porque isso também pode representar ou passar para o consulente, para os demais que estão dentro do terreiro, um sinal de mais confiança, tá ok? Além disso tudo também, algumas entidades, elas trabalham muito com a energia da visão. O que isso quer dizer, energia da visão? É o famoso olho no olho, o famoso olho no olho. Então, muitas entidades, ao conversar com os consulentes, ao conversar com outras pessoas, até mesmo realizar os seus trabalhos, elas trabalham muito com essa energia de visão, né, de olhar diretamente para aquilo, de observar diretamente. Então, os olhos físicos também, né, auxiliam para muitas entidades no momento de trabalhar, tá ok? Mas como eu citei aqui, para médio iniciante pode ficar despreocupado, tá ok? Aí, até mesmo se tratando de olhos abertos, você pode fazer a pergunta: bacana, Patrick, então quanto tempo vai demorar para que a minha pombogira, para que o meu Exu venha, ou qual a entidade seja, venha abrir os olhos? Porque até então eu sou um médium iniciante e a entidade ela fica com os olhos fechados. E eu também prefiro assim, porque como você disse, auxilia na concentração e na firmeza da própria entidade. Mas quanto tempo vai levar para que essa entidade venha abrir os olhos? Ou para que eu venha abrir os olhos, enfim. Pois bem, não existe necessariamente um tempo para isso, para você que está aí com os olhos fechados ainda na incorporação, tá ok? Isso acaba sendo irrelevante, necessariamente dizendo, porque primeiramente, como eu disse, os olhos fechados podem ajudar na concentração e na firmeza da própria entidade e do próprio médium. Dito isso, isso pode variar conforme cada médium e conforme também cada entidade em específico. Então, o conselho é: não se preocupe, basta se concentrar que quando chegar o momento certo, a entidade abrirá os olhos. Ok? Agora, vamos falar sobre os olhos fechados. O porquê que tem algumas entidades que trabalham com os olhos fechados. Agora, já que a gente vai falar dos olhos fechados, e eu já dei uma breve explicação para você que é médium iniciante, por que é bom ficar com os olhos fechados, eu não vou necessariamente falar para os médios iniciantes, mas eu vou falar para o médium que já tem uma certa experiência e o médium que já está ali firmado com a sua entidade. Ou seja, o médium ele já está firmado com a sua entidade, já faz um bom tempo que o médium trabalha e mesmo assim a entidade continua trabalhando com os olhos fechados. Vamos lá para a resposta disso tudo? Por incrível que pareça, eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida. O médium experiente, enfim, a entidade, pessoal, ela não está totalmente com os olhos fechados. Por incrível que pareça. Ela não fica com os olhos totalmente fechados. Normalmente a entidade ela fica com os olhos cerrados. O que seria os olhos cerrados? Seria mais ou menos isso aqui que eu estou fazendo, ó.
Aparentemente, é claro que vocês podem ver que eu estou com os olhos fechados, mas não, eu estou enxergando. Eu estou vendo aqui a câmera, eu estou vendo o microfone, ou seja, meus olhos aqui embaixo, né, eles estão semi-abertos, ou seja, olhos cerrados. Então, aparentemente, eu estou com os olhos fechados, porém, eu consigo enxergar. Isso quer dizer que eu estou com os olhos cerrados. E a maioria das entidades que tem os olhos fechados, elas trabalham com os olhos cerrados, né? Que é aquela pequena brecha onde o médium, de certa forma, consegue ver. Tá ok? Por que disso? Tá? Por que a entidade não fica totalmente com os olhos fechados e simplesmente com os olhos cerrados? Tá. Eu sei que vai ter muitos aí médios que já incorporam há um grande tempo, há um bom tempo, que vão dizer o seguinte: sim, a entidade ela fica, claro, com o olho fechado porque ela enxerga com o olho espiritual, ela enxerga com o olho invisível. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar ou que vai citar, no caso, esta forma. Porém, isso é uma falácia. Infelizmente, tem muitos médios aí que acreditam que se a entidade tiver com os olhos fechados, isso estará passando mais credibilidade para os consulentes e para os demais. E não é bem assim que funciona, tá ok? Primeiramente, por que as entidades elas ficam com os olhos cerrados e não totalmente fechados? Pelo simples fato de enxergar realmente o ambiente onde elas estão. É claro, você que é médio experiente, vai, como eu disse, vai falar que não, a entidade ela enxerga com os olhos da alma, ela enxerga com os olhos espirituais, então ela não precisa do olho físico. Pois bem, vamos compreender uma coisa. Realmente, a entidade ela enxerga com o olho espiritual. Mas não podemos esquecer uma coisa muito importante. A entidade ela está incorporada em um corpo físico. Dito isso, aquele corpo físico tem visão e a própria entidade estará utilizando da visão daquele corpo físico para poder se locomover e realizar os seus trabalhos. Dito isso, é bem simples. Para que a entidade possa realizar os seus trabalhos, enfim, ela precisa ter uma visão corpórea, porque ela está no corpo. Pronto, esse é o resumo. É claro que se você falar o seguinte: não, a minha entidade ela fica totalmente com os olhos fechados, ela não fica com os olhos cerrados. Não, ela fica com os olhos cerrados sim. E outra coisa, mas a minha entidade ela fica com os olhos virados, ela vira os olhos, tá? Pois bem, pessoal, a entidade normalmente quando isso ocorre, virar os olhos, normalmente isso ocorre no início da incorporação, tá ok? E mesmo que os olhos estejam virados, né, totalmente brancos, como algumas entidades incorporam, né, ainda sobra assim um campo de visão, tá, para algumas pessoas. É claro, mais uma vez lembrando, vocês vão dizer que não, a entidade ela fecha o olho porque ela enxerga com o olho espiritual. Eu sei que você que é experiente, que é médio há um tempo e tem medo de não passar credibilidade para as pessoas. Gente, vamos ensinar. É melhor ensinar do que querer ser superior aos outros, né? Como eu falei para vocês, a entidade, além dela sentir a energia do ambiente, do local, isso é um fato. Às vezes a entidade ela tá girando, rodando, dançando ali, às vezes realmente com os olhos fechados. E ela não esbarra em ninguém, ela não tropeça em ninguém, com os olhos fechados. Por que que isso ocorre? Porque ela realmente sente a energia daquilo que está ao redor dela. Ela não está vendo, porque ela está com os olhos fechados, mas ela sente a energia daquilo que está ao redor. Por esse motivo, é claro, ela não estará esbarrando em ninguém, nem caindo. Porém, é claro, isso no momento da gira, da dança. Agora, quando a entidade, normalmente ela vai realizar um trabalho, quando ela vai conversar ou passar por uma consulta com o consulente, ela não ficará totalmente com os olhos fechados. Ela ficará com os olhos cerrados, devido a esse motivo e essa explicação que eu dei, porque ela enxerga com os olhos físicos, porque ela, no momento da incorporação, ela está utilizando um corpo físico. Deu para vocês compreenderem? Espero que sim. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, basta você deixar nos comentários desse vídeo. E, o mais importante,
Não esqueça de curtir e ajudar a compartilhar esse conteúdo aí nas suas redes sociais, pois eu sei que tem muita gente que também tem essa dúvida, tá ok? Não esquece de se inscrever. O YouTube ele tá tendo um probleminha aqui que ele não está mandando notificação para todo mundo, pessoal. Então eu já peço aí um favor, né, a todos vocês. Ajude a compartilhar e sempre esteja visitando aqui o canal Tudo Sobre Umbanda. Lembrando que postamos vídeos diários, tá ok? Mas enfim, pessoal, é isso. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.